Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quarta-feira maravilhosa falando sobre o mercado da NBA. Rapaz, o mercado tá aquecido, né, cara? Fevereiro tá quase aí, né? Trade deadline tá chegando, então muita coisa tá acontecendo aí nos bastidores e nesse vídeo eu irei comentar sobre algumas informações que saíram recentemente lá na imprensa americana. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se por acaso ainda não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, né? Como você sabe, aqui é vídeo toda hora, é informação, é opinião, tem gameplay também. Rapaz, estou fazendo aí uma série de My Career, jogando no poderoso Los Angeles Clippers, então conteúdo aqui não falta. Então, para não perder nada, para ficar por dentro de tudo, se inscreva e ative as notificações, tá bom? Vamos lá, cara. Vou começar aqui falando sobre o interesse do New York Knicks em Karl Anthony Towns, né? O Knicks segue, né, ativo no mercado. O Knicks realizou recentemente uma grande troca, né, pelo OG Anunoby, uma movimentação que eu achei espetacular, mas o Knicks não vai parar por aí, né? Segundo vários insiders de Nova York, o Knicks pretende realizar mais alguns movimentos e o pivô do Minnesota Timberwolves aparece como uma possibilidade. O Shams Charania, do The Athletic, caramba, até deu um refluxo aqui, ó, acabei de almoçar, né? Almocei agora há pouco, um bom risoto de camarão que eu mesmo fiz, hein? O pai cozinha. O pai cozinha, tá? Só pra deixar claro. Baita de um risoto, então subiu aqui um refluxo. Meu Deus do céu. Vamos lá. O Shams Charania, do The Athletic, ele disse que o New York Knicks segue tendo muito interesse no Karl Anthony Towns e esse interesse vai permanecer por um tempo, né? Parece que o Towns é a menina dos olhos do New York Knicks, é o grande desejo do New York Knicks e pode ser que a franquia tente, né, fazer uma proposta por ele nessas próximas semanas. O Ian Begley, que é um dos principais insiders, né, de Nova York, ele falou que o Knicks considerou tentar uma troca por ele nessa última off-season, né? Segundo Ian Begley, o Knicks poderia, sim, ter conseguido uma troca pelo Towns, mas a franquia não quis. A franquia não quis fazer proposta. Mas se quisesse, poderia ter pego o jogador do Wolves. Bom, meus amigos, não é de hoje, né, que o Towns é linkado no Knicks, né? Já faz pelo menos aí umas 2, 3 off-seasons que o Knicks sempre aparece como um interessado no Towns, como uma possibilidade de time pro Towns. E eu, sinceramente, cara, sempre achei que essa troca iria acontecer, né? Durante essa última off-season, eu falei muitas vezes aqui no canal que faria muito sentido o Knicks ir atrás do Towns, até porque é uma necessidade do time. O Knicks precisa, já faz um tempo, de um pivô pontuador, de um pivô que tenha um bom poder de fogo. Mitchell Robinson não é esse cara e o Towns seria esse cara. Então eu sempre achei que essa troca iria acontecer. Nessa última off-season, eu acho que seria o momento perfeito para a troca. O Towns estava meio que em baixa, né? Existia ali uma certa tensão entre o Towns e a diretoria do Minnesota, então se isso que o Ian Begley falou for realmente verdade, que o Knicks poderia ter conseguido a troca e não conseguiu porque não quis fazer proposta, o Knicks perdeu uma grande oportunidade, porque eu acho que era o momento ideal para tentar uma troca por ele, não conseguiu, e agora, não sei, cara, eu acho difícil, sabe? Eu acho que nesse momento o Minnesota não vai querer abrir mão do Towns. As coisas estão indo muito bem em Minnesota, o time é líder do Oeste, praticando um ótimo basquete, e o próprio Towns tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem, ele conseguiu, né, se adaptar ao lado ali do Rudy Gobert, a dinâmica entre os dois tá muito boa. Então eu acho que o Knicks meio que perdeu o bonde.
perdeu a oportunidade de ter o Towns. Eu acho que agora é muito difícil tirar o Towns do Minnesota. Eu acho que é muito difícil tirar qualquer jogador do Minnesota. Eu acho que nesse momento o Minnesota não quer perder ninguém, não quer mudar nada no time. Então, eu acredito que sim, o Knicks tenha um interesse no Towns, até porque faz muito sentido, é uma necessidade do time. Mas eu acho que o bonde passou. Eu acho que o bonde passou. Né? Eu acho que agora essa troca não rola. Mas, segundo o Charania, o Knicks segue tendo interesse no Towns e vai seguir tendo esse interesse por um bom tempo, porque, repito, o Towns é a menina dos olhos do New York Knicks. Mas eu acho que agora esse desejo aí não vai virar realidade. Eu acho que o Knicks não vai conseguir realizar essa vontade louca de ter o Karl Anthony Towns no seu time. Seguindo aqui, falando sobre Dennis Schroeder, né? A bola da vez lá em Toronto é o Pascal Siakam, né? Ao que tudo indica, o Siakam deve ser trocado. É muito difícil que o Toronto mantenha o Pascal Siakam. A tendência é que o time inicie um processo de reconstrução, tendo o Scottie Barnes como pilar desse novo Toronto. Então, o Siakam é a bola da vez por lá, só que ele não deve ser o único jogador trocado. Segundo o Doug Smith, do Toronto Star, o Dennis Schroeder provavelmente deve ser trocado nas próximas semanas. Ele falou o seguinte, né? Parece escrito nas estrelas que a carreira de Dennis Schroeder em Toronto não vai durar nenhum ano. Sua saída deve ser parte do processo de reconstrução. Mandá-lo para um contender é muito factível. Então, segundo aí o Doug Smith, é muito provável que o Toronto tente trocar o Dennis Schroeder e é muito difícil, né, segundo ele, né, que o Dennis Schroeder termine o ano sendo o jogador do Toronto Raptors. Assim, cara, eu acho que seria uma ótima o Toronto tentar trocar o Dennis Schroeder. Eu adoro o Dennis Schroeder, acho ele um ótimo jogador, mas para esse momento do Toronto, esse momento de transição, de início de reconstrução, não sei se faz muito sentido ter um veterano, né? Ter um Dennis Schroeder ganhando, né, 26 milhões, ele vai ganhar, né? Se eu não me engano, esse é o contrato dele, deixa eu ver aqui. Mas acho que é 26 milhões, 2 anos. É exatamente isso, ó. Cerca de 26 milhões nos próximos 2 anos. Sim, não faz sentido manter Dennis Schroeder. Eu acho que é um jogador que se encaixaria muito bem em vários contenders. No próprio Lakers, né? Onde ele estava recentemente. Eu acho que ele cairia como uma luva naquela segunda unidade. Então, seria muito, muito inteligente por parte do Toronto trocar o Schroeder. Então, eu acredito que sim, o Dennis Schroeder pode ser oferecido. E é um cara que tem muito mercado, velho. Tem muito mercado, é um jogador bom, né, que entrega ótimos números, que entrega ótimas atuações. Tem picos muito bons. Então, se eu sou a diretoria do Toronto, eu boto o Schroeder no mercado, porque com certeza ele vai atrair muito interesse. E para esse processo de reconstrução, eu acho que o Schroeder não casa muito com essa proposta. Bom, seguindo aqui, vamos falar sobre o Denver Nuggets, né? Porque segundo o Yossi Gozlan, do Hoops Hype, o Denver deve sim explorar o mercado em busca de reforços para o banco, né? O Denver acabou perdendo muitas peças nessa off-season, perdeu o Bruce Brown, perdeu o Jeff Green, conseguiu repor, né? Não com contratações, mas, né, com os jovens, né, Peyton Watson, Christian Brown, tem jogado bem, tem, né, tido um bom desempenho saindo do banco. O próprio Julian Stroughter também apareceu bem. Só que, segundo o Gozlan, o Denver quer um pouquinho mais de experiência no banco, quer jogadores um pouco mais provados. E aí, para conseguir esses jogadores, um jogador que pode ser utilizado como moeda de troca é o Red Jackson, né? O Red Jackson, que tem feito até uma boa temporada, segundo o Yossi Gozlan, pode ser oferecido, né, para algumas equipes em troca, né, de jogadores para reforçar a segunda unidade. Eu acho muito difícil o Denver conseguir
uma troca pelo Red Jackson. Ele até tem feito uma temporada boa, teve, né, ótimos jogos na temporada. O jogo dele contra o Clippers foi espetacular. Só que o contrato do Red Jackson afasta muitas equipes, né? É um cara que no seu último ano de contrato, ele tem contrato de 2 anos, é um cara que vai ter 34 anos, pô. E ele tem para receber mais de 10 milhões de dólares nos próximos 2 anos. É muita coisa. É muita coisa pro Red Jackson. Acho que o Denver errou muito em renovar por esse valor com o Red Jackson. Acho que renovar um aninho mínimo de veterano, perfeito, cara. Agora, 2 anos, 10 milha, eu acho que é muita coisa. E eu acho que esse contrato vai impedir que o Denver consiga uma troca por ele. E outra, eu não vejo o Denver tendo tanta necessidade assim de reforçar o banco. Eu entendo que o time possa querer um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de segurança. Só que a molecada tem dado conta do recado. Peyton Watson tá jogando muito bem, substituiu muito bem o Aaron Gordon, né, nos jogos que ele ficou fora por conta, né, do incidente ali com o cachorro. O Christian Brown tem entregado. O Julian Stroughter é um novato que tem, sabe, mostrado um basquete extremamente maduro. Então, eu não acho que o Denver vai conseguir trocar o Red Jackson e eu nem acho que deveria. Mantém o cara e aí, na próxima off-season, tenta fazer alguma coisa, né? O problema é que o Red Jackson ainda tem uma player option no segundo ano. Nossa, essa renovação do Red Jackson foi uma cagada tremenda, hein? Pelo amor de Deus, hein, Denver? 10 milha, 2 anos e player option no segundo ano? Aí é sacanagem. Mas assim, eu mantenho o cara aí e eu acho que o banco é bom, velho. O Denver tem um dos melhores starting fives da NBA. Talvez seja o melhor time titular da liga, estando saudável, né? E o banco é bom, peças interessantes. Então eu não vejo essa necessidade toda do Denver buscar reforços pro banco. Acho que o Denver tem que ficar quietinho e só esperar o playoff chegar. Acho que é isso que o Denver tem que fazer. Para fechar, rapaziada, eu vou comentar aqui sobre 2 reports do Wojnarowski que saíram agora há pouco, faz uns 20 minutos que saiu. O primeiro é sobre o Mikal Bridges. Tem rolado, né, algumas especulações de que o Brooklyn, por estar vivendo um momento ruim, pode acabar trocando o Mikal Bridges para dar uma mexida ali no time. Mas o Wojnarowski reportou agora que o Brooklyn não tem nenhum interesse em trocar o Mikal Bridges. Inclusive, o desejo da franquia, o objetivo, na verdade, da franquia é adicionar jogadores talentosos ao redor do Mikal Bridges. O Mikal Bridges seria visto como pilar desse Brooklyn. Então esse papo de que o Brooklyn poderia trocar o Mikal Bridges, segundo o Wojnarowski, é balela. Não existe, o Brooklyn não tem interesse e o objetivo é, né, muito pelo contrário, né, montar um time ao redor dele, é ter ele como seu principal jogador. Realmente eu não acho que faz sentido pro Brooklyn trocar o Mikal Bridges agora. O Mikal, apesar de não viver o melhor momento da sua carreira, de estar num momento meio que de oscilação, ele é o jogador mais talentoso desse elenco do Brooklyn, é um jogador de maior potencial, é um jogador que tem tudo para ser All-Star nos próximos anos, é um dos melhores two-ways da NBA, então... E é jovem pra caramba. Então, assim, eu não vejo muito sentido no Brooklyn trocar o Mikal Bridges. Agora, Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie e talvez até um Claxton são jogadores que eu acho que o Brooklyn pode tentar explorar o mercado pra tentar dar uma reforçada. O próprio Ben Simmons... É que o Ben Simmons não fica saudável, né? Aí é difícil convencer alguém de ir atrás dele. Mas eu acho que existem outros caras nesse time do Brooklyn que podem ser colocados no mercado antes do Mikal Bridges. Eu não vejo sentido e eu não trocaria o Mikal Bridges de forma alguma. E segundo o Uji, é isso que deve acontecer. Na verdade, é isso que não deve acontecer, né? O Brooklyn não deve tentar trocar o Mikal Bridges. E o outro report do Uji foi sobre o Pascal Siakam. Como eu disse, o Siakam é a bola da vez lá em Toronto, é a bola da vez no mercado. E segundo o Uji, o Indiana Pacers é um time que está muito interessado no Pascal Siakam. Ele falou o seguinte: acredito que o Pacers é um time ainda a ser falado nessa briga por Siakam. Eles ainda irão avaliar melhor a situação do camaronês. Então,
segundo o Uji, né, é bom a gente ficar de olho no Indiana quando se fala sobre o Pascal Siakam. Eu gosto da ideia do Siakam em Indiana, tá? Só que eu não sei se o Indiana vai ter bala na agulha para brigar com outras equipes. Por exemplo, o Philadelphia é um time que eu tô falando já faz um tempo. É um time que, pra mim, tem tudo pra conseguir o Siakam. Tem um puta capital de draft, tem muito jogador com contrato expirante, pode colocar um Tobias aí na brincadeira. Então, eu não acho que o Pacers tem tantos ativos assim, né, pra bater de frente com o Philadelphia, talvez até com o Oklahoma. Eu não gosto da ideia, tá? Não gosto da ideia do Siakam em Oklahoma, mas pode acontecer. Eu acho que o Indiana pode brigar com Kings, pode brigar com Dallas, mas Philadelphia e Oklahoma são times que hoje eu vejo estando bem mais posicionados para conseguir o Siakam do que o Indiana. Não sei se os dois, se Philadelphia e Oklahoma, vão ir atrás, mas existe a possibilidade e são duas equipes que têm muito capital para fazer essa troca. Mas eu acho interessante a ideia do Siakam por lá, tá? Eu acho interessante. Não acho que o Indiana também não tem nada para oferecer. Tem, pode oferecer um Miles Turner, Buddy Hield, algumas picks ali. Mas eu vejo outras equipes, né, mais bem posicionadas do que o Pacers. Mas o Uji fala pra gente ficar de olho. Então, se o Uji falou, vamos obedecer, né? Vamos ficar de olho no Indiana Pacers. É isso, meus amigos. Essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Não se esqueçam de comentar a opinião de vocês, é muito importante. Se inscrevam no canal para não perder nada, deixem um like. E é isso, né? Nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.